Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça de Cristo esteja no coração de cada um. Bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso em nosso canal. E na aula de hoje estaremos falando sobre esse tema tão importante que é solidariedade. Quero dizer para você que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está recheada de versos, de textos falando sobre esse assunto. Solidariedade nada mais é do que fazer o bem ao próximo, do que servir ao próximo. Isso chama-se solidariedade, tá? E inclusive o apóstolo Paulo ele tem uma declaração aí, como você pode ver, em Gálatas 6, verso 2: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, solidariedade nada mais é do que estarmos dispostos a ajudar o nosso próximo, ajudarmos uns aos outros, né? Uma outra coisa que tem a ver e está diretamente ligado a esse assunto da solidariedade tem a ver com o mandamento cristão que Jesus deixou para nós. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus falou assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, a gente percebe que essa é uma regra da boa convivência. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim. É tipo, estar passando por uma situação difícil e querer ser tratado, ou seja, precisar ser tratado, ou então tratar o semelhante, o nosso semelhante, da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado se estivéssemos numa situação idêntica. Ou seja, isso chama-se empatia, fazer o uso da empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Dessa forma a gente pode muito bem compreender melhor o outro. Isso é solidariedade, é ser solidário, né? Estar disposto a compreender o outro, mesmo nos momentos em que os outros erram. Inclusive o apóstolo Paulo, em Gálatas 6:1, ele diz assim, se algum homem for apanhado em alguma ofensa, vós que sois espirituais, conduzi o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então a gente percebe que mesmo ao cuidar dos problemas dos nossos semelhantes, ou pelo menos ajudá-los a superar os seus problemas ou resolver os seus problemas, devemos também nos preservar de estar pronunciando ou fazendo algo que não gostaríamos que alguém fizesse conosco, se tivéssemos passando por uma situação semelhante àquela. Então esse é o uso da empatia. E aqui eu quero encerrar com vocês aqui falando sobre uma história intitulada A Tenda Fechada. Essa é um texto muito interessante do Joaquim Brito. Ele conta essa história que é muito interessante. Eu achei por bem colocar um trecho dela aqui, tá? Para que a gente possa refletir. O início dessa história fala de um ancião que resolveu construir uma tenda no meio de um deserto, onde havia um oásis, e ali ele dedicou a sua vida em atender pessoas que por ali passavam, cansadas da viagem, famintas e sedentas. Então ele lhes socorria, oferecendo a elas alimento e água. E nessa história conta de uma certa comitiva de um determinado príncipe que chegaram até a sua tenda, porém esse príncipe muito arrogante, quando chegou na sua tenda, já foi exigindo água e comida para ele e para os que com ele estavam. O ancião
de pronto atendeu humildemente às solicitações, ou melhor dizendo, às exigências do príncipe, do jovem príncipe. E então todos eles se saciaram de alimento e bebida, e havendo descansado todo aquele dia, no dia seguinte pretenderam partir. Quando se preparavam para partir, o príncipe passou mal e o seu semblante estava bastante abatido. Logo, os seus companheiros de caravana chamaram aquele ancião, e o ancião o levou para a sua tenda e cuidou dele. E enquanto ele cuidava dele, ele delirava e falava as palavras grosseiras, exigia de médicos, exigia de Deus a sua cura. E finalmente, no dia seguinte, ele amanheceu com as suas condições de saúde bem melhor, e no entanto já estava pronto para partir. Mas ainda, como diz o texto aqui, um tanto fraco, embora com a mesma fisionomia refletia orgulho e inconformação. O príncipe se preparou para partir, mas o velho, aproximando-se dele, convidou a retornar à tenda. Lá chegando, pacientemente o ancião tapou todas as aberturas até que o ambiente ficasse em completa escuridão. Interrogado pelo príncipe, que já principiava a encolerizar-se, respondeu: enquanto Vossa Alteza se encontrava sob meus cuidados, ouvi que exigia de Deus a vossa cura, como se o Supremo Pai devesse obedecer-nos em nossos caprichos. Vosso coração, meu príncipe, assemelha-se a esta tenda, fechada por todos os lados, escura por dentro, embora o sol brilhe lá fora com todo o seu esplendor. E descobrindo novamente as aberturas, continuou: vedes como a claridade penetra e varre a escuridão? Fazei o mesmo com o vosso coração, meu príncipe. Não sejais uma tenda fechada às luzes do Senhor. Sem ter o que responder ao velho, o príncipe envergonhado montou e partiu. Então, eis aqui uma lição de vida deixada por aquele ancião, aquela comitiva, mas em especial aquele príncipe. A humildade, disse Salomão, precede a honra. A arrogância, o orgulho, diz o apóstolo na sua carta, que o Senhor ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, a solidariedade é algo que tem que estar presente na nossa vida, no nosso coração. Devemos estar sempre com o coração aberto e disposto a ajudar todos aqueles à nossa volta que precisam de nós. Pode ser de alimento, pode ser de atenção, pode ser, às vezes, ajuda financeira, não importa. É importante que estejamos sempre dispostos a ajudar aqueles que precisam e que estão à nossa volta. Essas são as referências, tá? Da nossa aula de hoje. Quero aqui agradecer você por ter assistido mais essa aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Por hoje é só. Tá? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva e fique por dentro das novidades, das novas postagens. Tudo bem? Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.